Boa noite, boa noite! Isabela, Fiel, Giscopel, Priscila Monteiro, Dauren Monteiro, sejam muito bem-vindos a esse time, a esse grupo. Tami, Carol, Fran, querida, bom te ver aqui. Edi Carla, Luana, Vivi Guedes. Hoje vamos falar de amor, ó, vim até de vermelho. Hoje eu sou o Cupido. Será? Não. Essa é uma aula que costuma ser bem interessante e balançar as estruturas, porque trazem ideias bem diferentes de tudo que a gente aprendeu sobre o amor, sobre os relacionamentos, né? E como de praxe, meus queridos, Rose, seja muito bem-vinda. Como de praxe, meus queridos, vamos começar com um centramento. E para isso eu vou pedir que vocês soltem tudo e encontrem aí uma postura estável, confortável. Preferencialmente com os pés no chão. E então fechem os olhos. E antes de qualquer coisa, façam um escaneamento pelo seu corpo. Como se você passasse um scanner desde a sola dos pés e fosse subindo até o topo da sua cabeça. E se pergunte: qual é o meu estado emocional agora? E dê um nome para isso que você está sentindo. E então, comecem a fazer umas respirações mais profundas, bem grandes, permitindo que muito ar entre e, na mesma medida, muito ar velho saia. Faça isso por algumas vezes, pois ao fazer isso, a mensagem que você envia para o seu corpo é que você está aberta para o novo chegar, assim como está disposto para soltar, desapegar, deixar o velho ir. E você pode, inclusive, imaginar que nessa inspiração, esse ar vai trazendo vida e amor para cada célula. E na expiração, imagine que tudo que não é amor vai saindo. E não é interessante? Pelo simples ato de respirar e intencionar, eu posso mudar completamente meu estado vibracional? Será? Experimente. Mais e mais amor segue entrando, e tudo que não é amor vai saindo.
E assim as suas células vão se renovando. E a sua atenção vai repousando nesse aqui e agora. O seu espírito vai assentando, encaixando no seu corpo. E qualquer parte sua que ainda insista em estar em algum outro lugar, como no trabalho, na rua, um problema, no futuro, qualquer fragmento desse espírito vai agora se integrando e repousando no corpo. Espírito e corpo passam a preencher exatamente o mesmo lugar, aqui e agora. E você vai abandonando tudo que não seja esse momento do tempo. Criador de tudo que é, obrigado por esse tempo e espaço, pela oportunidade de todas essas almas estarem aqui reunidas em busca de reconhecer cada vez mais quem nós realmente somos e aceitar e amar o outro e a realidade exatamente como ela é. Obrigado por este corpo, pelo ar nos meus pulmões, pela terra sob os meus pés. Obrigado por todas as coisas. Que todos os seres sejam livres, que todos os seres sejam felizes. Arro. E no seu tempo, vá retornando. Ok, minha gente. Hoje eu vou trazer um olhar para os relacionamentos, sobretudo amorosos, né, das constelações familiares, né, uma técnica aí que mudou de forma profunda a minha vida. Boa noite, Henrico. Quem mais chegou? Fabi. E qual é o grande presente assim que as constelações trouxeram para mim, né? Elas explicaram que existem leis que regem a vida como um todo. Tudo, né, é regido por leis, desde a lei da gravidade que está me segurando aqui, né? Até as leis da física, leis do som, infinitas leis. E o grande ponto é que as leis, elas vão estar atuando independentemente de tu conhecer elas ou não, de tu concordar com elas ou não. Vamos pegar a lei da gravidade mesmo, ela não tá nem aí se tu acredita nela ou não. Se chegar na frente de um prédio, pula lá e me conta o que acontece. Isso também agora me vem até esse insight, né? Até as leis do homem, vamos dizer assim, é a mesma história, né? Você sabe que tudo que é lei que tá lá, mesmo tu desconhecendo, se tu fizer algo contra elas, tu pode ser responsabilizado por isso, conhecendo ou não. Então, e as constelações me mostraram que, olha aqui, ó, sabe essa coisa aí que tu chama de relacionamento, que tu tá louco para ser feliz e viver um amor? Então, ela também tem leis que atuam. E se tu não observar essas leis, há uma grande chance de tu criar problemas, conflitos e sofrimento. E isso foi mapeado pelo Bert Hellinger, assim como por outras sabedorias, né, através da observação. De tanto observar, 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 ele viu que não, tem uma coisa aqui atuando. É que nem as estações do ano, por exemplo. O ser humano não inventou as estações, primavera, outono, ele começou a observar, não, só um pouquinho. Quando chega nessa fase do ano, né, as folhas caem, não, 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 aí a gente dá uns nomes para isso. O Bert Hellinger fez o mesmo, que é o nome do criador. É meio que assim, ó, leis do amor, exato, Dauren. É ordens do amor o nome, né?
que ele usa, assim, tem até um livro com esse nome, Ordens do Amor. Aí nas Ordens do Amor ele traz as leis sistêmicas. E é tipo assim, é como se a realidade ela tem regras, entende? Não é uma coisa assim, ó, que nem um jogo de futebol, por exemplo. Vai olhar uma partida de futebol lá, tem regras, né? Tem um juiz e o jogo acontece de forma eficiente por conta dessas regras. Agora imagina, por exemplo, pegar um bando de homem, jogar num campo, dar uma bola e não falar nada, deixar eles se virarem. Vai ficar uma loucura aquilo, certo? Vai sair cada um para um lado, chuta, sei lá o quê. E a forma como a maioria de nós vive o amor é meio que assim. A gente, vamos lá viver isso aqui, esse cara aqui me gerou uma atração, vamos lá ver como é que é. Só que existe essa ordem. Inclusive, tem uma metáfora que eu acho bem legal que o Bert traz, né? É de que a ordem é o jarro. O amor é a água no jarro. Então, se tu quer que não é um amor tem um lugar, que tu consiga enxergar ele precisa de ordem desse jarro. E observar essas leis sistêmicas, trazer alguns exemplos sobre elas, é o que eu vou fazer aqui, ok? Porque segundo Bert Hellinger é meio que assim, ó, tu observa as leis, tu atenta para elas, o amor flui, o amor surge, a prosperidade, o sucesso, a alegria. Assim como o contrário também é verdadeiro. Leis não observadas, conflito, frustração, separação, traição, tá? E a primeira das leis que eu vou trazer, vou até botar numa telinha aqui para vocês. É a lei do pertencimento. Que vai dizer que, o nome já diz, né? Constelações familiares, né? Se a gente pegar a palavra constelação, é que nem os astros, né? A gente olhar as constelações, lá tem o planeta Marte, Plutão, Terra, né? O sistema solar, cada um tem uma constelação ali, cada um tem um lugar, certo? Cada planeta tem um lugar. E Bert Hellinger percebeu que dentro de uma família é a mesma coisa. Na minha família eu tenho lugar, de filho, de irmão, cada um tem um lugar nessa constelação. E os problemas acontecem quando a gente sai do nosso lugar. E é muito comum a gente sair. Por N motivos. Vou trazer alguns aqui. A gente fica meio querendo cuidar da mãe, aí se tu começa já a querer salvar a mãe, tu já tá num lugar de pegar o lugar do vô ou da avó. Ou um irmãozinho menor, que até por vezes, desde pequeno lá, né, alguém diz, cuida mais dele, tu já vai, tu sai do teu lugar de irmão, já vai ocupar um lugar de pai ou mãe. E vai longe a história. Via de regra, a gente não tá no nosso lugar. Dá trabalho chegar nele. E aí, quando tu acha que chegou, acontece alguma coisa que tu sai. A gente é tentado por esse próprio sistema familiar a sair desse lugar, tá? Então, o meu lugar de pertencimento começa na minha família de origem. Se eu não pertencer na minha família de origem, eu não pertenço a nenhum lugar. Tu vai te sentir excluído em todos os lugares que tu for. Ah, num grupo, não sei o que, da adolescência, eu sou esquisito, ninguém gosta de mim. No relacionamento, nananã, no profissional, tu vai te sentir essa dor da rejeição, da exclusão, tu vai ver em todos os lugares, tá? É assim, ó. Toda relação primária, essa que se dá na família de origem, definirá todas as outras relações secundárias, aquelas que eu faço com o mundo. Relacionamentos, profissionais, amizade. Ou seja, e aí normalmente quando a gente vai viver um amor, por exemplo, a gente vê aqui várias disfunções, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como é que eu conserto isso? Aqui? Não. Eu preciso olhar para a matriz, para a origem. A desordem começou aqui. Aí eu encaixo aqui e sem nem fazer nenhum esforço, encaixa lá. Mas aqui, a parte boa das relações secundárias é que elas trazem à tona a desordem. Elas revelam, denunciam o que está em desarmonia, o que não está sendo observado. A existência, gente, sempre está favorecendo vocês. Nesse exato instante, ela está te trazendo várias informações sobre o que está desalinhado para tu corrigir. Talvez em especial nessa aula aqui, né, que a gente vai profundamente visar o aprendizado. Tá? Mas é sempre assim, a vida é pedagógica.
O universo te apoia literalmente o tempo inteiro. A gente precisa ter olhos para perceber isso. Quando eu não encontro o meu lugar na minha família de origem, o que normalmente acontece? Eu vou buscar o que me falta num parceiro. Ou, ainda um pouquinho pior, vou buscar ocupar um lugar na família dele. E, gente, isso aqui acontece de forma muito inconsciente, tá? A mente consciente de vocês não reconhece isso, está numa camada mais profunda. E aí, quando a gente fala, né, de ocupar um lugar na família dele, às vezes surge aquela sogra que diz: Ah, tu é como um filho para nós. Ou o sogro, sei lá. Será que é interessante isso? Não é? Eu era essa pessoa. Eu era o queridinho das minhas sogras. Inclusive, me separa. Parece que. Olha, gente, de duas mulheres que eu me separei, acho que foi mais difícil me separar da sogra do que da mulher. Tô exagerando um pouquinho, mas talvez para ela mais ainda. Eu consegui meio que ir embora, assim, mas as duas se magoaram muito comigo. O que costuma acontecer? A gente enxergar nessa sogra ou sogro o afeto que eu julguei não ter recebido dos meus pais. E comigo foi bem assim. Ela fazia comidinha, ela nananã, me cuidava, Cauêzinho, vou comprar não sei o que pra ti. O bonito, eu era o Cauêzinho, fofinho, tá? E aí tem um outro agravante. Se você julga que a família do seu parceiro é melhor que a sua, tu acabou de cortar, pá, as tuas raízes, que é a tua família de origem, né? E quando tu corta as tuas raízes, o que acontece com uma árvore quando tu corta as raízes da árvore? Acaba os nutrientes e ela morre. E eu fiz isso. Eu olhava, tô com uma relação na cabeça. Eu olhava assim, cara, isso aqui é uma família, olha só, tem almoço no domingo, todo mundo na mesa, no Natal trocam presentes. Meu Deus, meu lugar é aqui. Foi uma das piores épocas da minha vida. O que acontece quando tu vai ocupar um lugar na família desse parceiro? Tu deixa de ser o parceiro dele. O Cauê lá deixava de ser o homem daquela mulher. Eu ia lá ocupar um lugar de quê? Ou eu me tornaria pai da minha parceira, ou me tornaria um irmão dela. Porque o que é muito comum acontecer? Quando nessa família de um parceiro, alguém foi embora cedo, às vezes é um aborto, às vezes é uma criancinha que morreu cedo, às vezes é alguém que tirou a vida. Aí fica um vazio ali. E aí quem vem de uma família que já tá fora de lugar, tudo que eu quero é um lugar. Aí assim, pá, dá match, eu pulo direto para aquele lugar. Por isso que vem as frases, é como um filho para mim. Nossa. E essa sogra mesmo, a minha parceira, tinha inveja de como ela me tratava. Por quê? Tinha uma desordem ali. Parece ser bom ser tratado como filho. Mas não é bem assim, tá? Uma certa distância é bom, cada um no seu lugar. Vocês são a família de origem dessa parceira, eu sou o homem dela. Gosto de vocês, troco, tudo isso vai acontecer, mas eu tenho que entender qual é o meu lugar e me manter e me sustentar nele. Senão eu acabo com a minha relação. Por outro lado, né, eu falei aqui do filhinho querido, mas tem também, no outro lado da moeda, a guerrinha. A famosa sogra, tem até um monte de piada, né? Minha sogra, Então, quando a gente ataca um sogro, o que a gente está fazendo? A gente está atacando o parceiro também. Por quê? Porque ele veio de lá. Ele é
Essa minha parceira, por exemplo, ela é uma mistura do pai e da mãe com mais alguma coisa. Tem um mestre que fala, eu gosto muito disso. Eu, Cauê, sou o meu pai, o meu cromossomo Y lá, venho dele, biologicamente sou ele. Cansei de escutar um monte de gente falando, meu Deus, tu é igual ao teu pai, tu caminha igual, tu te mexe igual, não sei o que, igual. E metade minha mãe. Aí imagina eu chegar para esse parceiro e dizer, tua mãe, tarará, tarará, tarará. Teu pai, tarará, tarará, tarará. O parceiro vai sentir na alma. E aí começa, só que ninguém percebe isso. É meio, aí o parceiro vai tentar defender, não, minha mãe não sei o que, não sei o que, tentar botar panos quentes, mas no profundo ele se sente rejeitado. E aqui tu acabou de abrir espaço para um conflito. Ele vai revidar de forma inconsciente, vai se vingar, às vezes pode surgir uma traição. Os motivos das traições normalmente são bem ocultos, não é essa sem vergonhice que normalmente a gente acha que é. Ah, é de sem vergonha. É muito mais essas causas ocultas acontecendo, tá? Uh, e via de regra, o Bert traz isso também, né? Se eu, Cauê, enquanto homem, né? Se eu tô ok na relação com meu pai, eu tendo a ter uma boa relação com o meu sogro. Se eu não tô ok com a relação com meu pai, eu tendo a não ter uma relação boa com meu sogro. E para vocês mulheres é a mesma coisa, né? Se vocês não estão ok incluindo a mãe de vocês, a sogra tenderá a ser um desafio. Porque tu vai projetar tudo que tu tem na tua mãe e nela. Então é uma pista. Já eu, por exemplo, com os meus sogros, eu era mais ou menos. As sogras eram um amor. Mas meus sogros eram, oi, tudo bem? Ô, ô. Porque eu tinha um desafio grande com meu pai na época. Então, não incluindo meu pai, eu não incluo mais nenhum homem na minha vida. Isso vale para vocês mulheres também. A mulher que não inclui, honra a mãe, de todas as formas, não vai incluir mulher nenhuma. E as mulheres em especial têm uma rivalidade entre elas. Se vocês perceberem. Né? Porque rivalizam com a mãe. Muitas vezes o amor e a atenção do pai. Tipo, nunca viram mulher. Mulher tem umas coisas assim, né, às vezes. Não tô falando mal de vocês, tá? É só pra trazer consciência. Os homens têm um monte de merda também. Mas é tipo, não tem aquelas coisas, eu acho que aquela guria lá tá com inveja, né? Botando o olho, alguma coisa assim. Não, outro. Tipo, já viram um homem falar isso? O homem falar pro outro, bah, cara, aquele cara lá tá me botando o olho, tá com inveja de mim, é por isso que as coisas estão dando errado. Não, né? As mulheres têm isso. Então, gente, para que o amor dê certo, eu preciso pertencer à minha família de origem e, ao mesmo tempo, me desligar dela. Para eu estar aberto para viver uma relação por inteiro e não sair ocupando lugar na família do meu parceiro ou esperando que meu parceiro ocupe um lugar dos meus pais. Esse é o mais comum, tá? O mais comum é eu ter alguma ausência de pai e mãe, eu busco num parceiro que ele me dê o que os meus pais não me deram. E eu vou me frustrar sempre, porque eu estou buscando na fonte errada. Se a minha criancinha tem uma carência da minha mãe que não foi suprida, eu vou. E aí o ímpeto é esse, é muito interessante. As pessoas mais sedentas por viver o amor, aquelas que estão, eu preciso de alguém, preciso de alguém, é as que mais carentes estão lá da infância. E aí quando encontro esse alguém, me dá aquilo que não me deram. E aí no início é normal, o parceiro dá alguma coisinha, né? Na fase da conquista, é aquela coisa, personagens. Eu vou te agradar, eu vou não sei o quê, tadadá, tadadá. Aí eu, preencheu esse vazio. Não dura muito tempo. É só o outro olhar para o lado, é o outro passar a fase da conquista. E eu vou entrar em contato com isso e ainda vou culpar esse parceiro por ele não ter me dado o que eu não recebi lá. E esse parceiro pode ser até daqueles que dá tudo, assim, ó, se desdobra, dá vida. Não vai ser suficiente nunca, porque eu estou buscando na fonte errada. Não é função dele nutrir a minha criança. Da minha criança, cuido eu. A função dele é nós nos relacionarmos a partir do nosso adulto. Homem e mulher. Não ele no lugar ela no lugar da minha mãe, dando para minha criancinha interior. Por isso que o autoconhecimento é imprescindível para mim. E é o que a gente vai trabalhar, trabalha durante toda a mentoria. Ok?
Sobre a paixão. É legal se apaixonar, né? Ou nem tanto. Paixão sempre tem uma desilusão depois, não tem? Né? Por quê, gente? Porque a gente se apaixona pelo que nos falta. A gente enxerga no outro ali, não estou dizendo que isso é de forma consciente, mas tu enxerga no outro ali algo que te falta e tu te apaixona por aquilo. Tu cria um desejo disso que te falta, né? Porque o desejo sempre vem da falta, certo? Quanto mais eu desejo, quanto mais paixão, maior é a minha falta. E a paixão, ela não cria vínculo. A paixão não cria vínculo profundo, tá? E o vínculo é o elemento central de uma relação madura. A paixão, gente, é uma ilusão que tem prazo. A ciência lá vai dar, inclusive, no máximo 2 anos. Por quê? Porque ela é uma ilusão, por isso que ela acaba. Eu enxergo algo que me falta e eu projeto a ideia de que aquela pessoa vai me dar aquilo e que vai ser lindo. Aí, se a gente pegar, então, toda fantasia hollywoodiana que a gente foi abastecido aí desde pequeno, aí a gente cria mais espaços para fantasia. Né? Os filmes é aquela coisa de, nossa, vou encontrar alguém, seremos felizes para sempre, nas novelas. O inconsciente coletivo traz essa ideia da paixão como um grande valor. Ela é o início, pode ser um combustível inicial. Mas tem pessoas, por exemplo, que querem viver só na paixão, né? Quer viver apaixonado pelo resto da vida. Esse é um jovem. Tá lá no arquétipo do amante. Quer viver apaixonado pelo resto da vida. O que acontece quando é só esfriar a relação? Pula fora para a próxima paixão. Esfriou, pula. Eu era esse, cara. Eu nem deixava esfriar, eu já cria tanta ansiedade. Eu já pulava para a próxima, às vezes tinha 2, 3. Eu vou responder umas perguntas ali, tá? Síndrome de Dom Juan, exato. E aí o que acontece na paixão, né? Que não é muito comum, assim, na fase da conquista, tá lá os dois apaixonados, e aí de repente, né, vem aquela frase, ele mudou do nada. Ele abria a porta para mim no início, fazia não sei o quê, agora ele mostrou a outra cara. Não tem isso? Gente, não é que é do nada. Por isso que eu tô trazendo essa consciência para vocês. Ele queria te conquistar, ele e ela, né, queria te conquistar porque ele também vinha algo em ti que faltava nele e que ele desejou. Só que uma hora, de novo, isso vai se desfazer. Então já estejam preparadas para isso. Deixa eu ver perguntas. Leis do amor. E o terceiro elemento que nos compõe, qual é? Então, esse terceiro elemento, Simone, é um mistério. Por isso que eu gosto dessa frase desse autor, né? Nós somos um pouco do pai, um pouco da mãe e alguma outra coisa, eu diria. Aí vem esse ingrediente que dá nossa alma. Aí vem o nosso tempero, né? Um a mais. E como criar vínculo? Como criar vínculo? O vínculo, gente, a gente cria, sobretudo, conforme a gente vai soltando as verdades, as minhas verdades, né, mas que no profundo são verdades e valores da minha família, de onde eu vim. Quando eu começo a soltar isso e vou me flexibilizando para o que esse parceiro tem para me trazer de novo. Eu não crio vínculo quando eu fico fixado, rígido nos meus valores, na minha forma de enxergar o mundo, negando o que vem desse parceiro, não há vínculo. Entende? É uma mistura aqui, tá? E quando, gente, tu vai te relacionar com uma pessoa, parece, por exemplo, que é eu e a Pamela ali. Mas não é. A constelação vai dizer que são relacionamentos entre dois sistemas. O Cauê, quando chega aqui, ele chega com toda uma história do que veio antes.
assim como a Pamela também. E esses sistemas se encontram porque eles têm um para contribuir com o outro, no encaixe perfeito. E eu só vou conseguir retribuir, só vou conseguir me apropriar do que esse outro tem para me trazer conforme eu me flexibilizo nesses meus valores, nessas minhas verdades, do que é ou do que não é. E o outro também. A gente vai conseguindo, sabe, se encaixar. Imagina, dois rígidos vai ficar uma coisa assim, mais um embate do que qualquer outra coisa. Aí é briga, conflito, o meu jeito de olhar a vida é melhor que o teu. Não, os dois estão errados. Toda visão fechada de vida é uma limitação. Aí eu fico, não, eu vou me abrir. Ó, eu tenho essa visão aqui, mas olha que interessante essa tua. Aí a gente começa, sabe, a em algum lugar se encaixar e, consequentemente, criar vínculo. E sabe uma das coisas, gente, que mais aproxima um casal? Que mais cria vínculo? Dificuldades. Treta. Olha que interessante. Achei que era o contrário, Cauê. É, o apaixonado jovem acha que é só uma maravilhinha ali. A dificuldade cria vínculo. Até a traição. A dificuldade, o conflito, aproxima o casal que estava. Por que eu tô falando casal, né? O casal que estava longe. Pode ter certeza. Por isso que eu falo, vamos pegar da traição mesmo. Normalmente é uma análise rápida, né? Ah, não me presta. Gente, tu vai sentar como terapeuta e tu vai analisar aquilo aí, tu vai ver que tem assim, ó, um iceberg do tamanho do Atlântico, de questões por trás que desencadearam na traição, por exemplo. Ou que seja outra coisa. Uma mentira, fez alguma coisa pelas costas, tarana, tarará, são muitas as dinâmicas atuando. E via de regra, quando há algo assim, mais barulhento, o casal estava afastado. Podia estar morando junto no mesmo lar, fisicamente, dormindo do lado do outro. Mas o coração de um estava aqui e o do outro lá. Aí esse próprio sistema, que está sempre buscando a solução e a união, ele mesmo cria um conflito. Essa sabedoria por trás de tudo aí. Para que, de repente, os dois... Oh, tem algo que a gente precisa olhar o que é. De repente, os dois estavam olhando para um para cada lado. Opa, surgiu um problema. Os dois começam a olhar para o problema. Olha só o problema, de repente... Ah, se vimos, olha aqui nós de novo. A dificuldade está a serviço da vida. Está a serviço do amor. Mostra que havia uma disfunção ali. E se os casais estão dispostos para olhar para isso, uma nova relação pode nascer. Tem um mestre que fala, né, que o casamento era para ser, que a gente era para se casar todos os anos. Porque segundo ele, quem, por exemplo, começou a se relacionar com a Pâmela há 2 anos lá, nem existe mais aquele Cauê. E aquela Pâmela de 2 anos atrás não existe mais. São duas pessoas completamente diferentes. E não vão parar de ser diferentes. Eu não sei se tu tá escrevendo intencional no direto. Não vou falar o nome, mas tem alguém me digitando ali que tá vindo na mensagem direta, tá? Se é, tá tudo certo. Se não é, só muda ali a comentar para todos. A Rose botou: "Eu tinha uma relação melhor com a minha sogra do que com a minha mãe". Então, certamente tu achou uma substituta para tua mãe, ó. Esse é o ponto, lembra? A gente vai buscar o afeto que a gente julga ter faltado na nossa família de origem. Isso é comum. É uma tendência, o Cauê tende a ir mais para o lado da mãe, é ser em X, assim, né, o homem, o filho com o materno, com a mãe, a mulher com o paterno, mas não é uma regra. Tu tá provando que não é uma regra, né, tu foi buscar isso na sogra, tá. E gente, assim, ó, não se assustem em se identificar com um monte de coisa que eu vou falar aqui, tá, porque isso é o normal. De novo, mesmo se trabalhando, eu fiz uma constelação semana passada, eu, pá, tava lá num negócio básico, empacado. Minha criança lá, birrenta com não sei do que. Eu já fiz, gente, sei lá, 100 constelações. São camadas e camadas e camadas e diferentes olhares para uma mesma coisa. Ok?
Alguma outra dúvida sobre a lei do pertencimento? A lei do pertencimento ela é simples. É simples. Todos pertencem. Todos têm um lugar de honra. Não importa o que é, o que faz, desde a tua família de origem. Quer dizer, desde não, né? Lá é onde está tudo. Se tu exclui alguém de lá, tu vai excluir alguém das relações secundárias. Todo mundo, o tio bêbado, o não sei quem suicida, a avó amarga, a criança que morreu cedo, o aborto, tudo isso tem um lugar de honra. Quando tu inclui tudo isso, tá tudo em ordem. Quando a gente exclui, às vezes a gente esquece, né? Não, teve um aborto lá na adolescência, sei lá, nem lembro. Ou teve um irmãozinho, sei que tu nem... Aí tu pergunta pra mãe, quantos filhos tu tem? Um só. Não. Se teve um aborto, alguém que morreu novinho, é dois. Tens um vivo. Mas tu foi mãe de dois filhos, um não tá mais na realidade física. Isso é muito importante reconhecer. Acho que a gente tá sentindo a gente fazer um movimento depois, assim, de inclusão dessa família de origem. E a mesma coisa quando tu chega pra te relacionar com esse parceiro. Ele e tudo que vem dele tem um lugar de honra. O meu parceiro só é o que é e só tá diante de mim porque ele viveu tudo isso antes. Se eu desonro a história dele, eu desonro ele. É até incongruente, né? Eu te amo, mas eu não amo a tua história. Nem fecha a conta. Porque a tua história formou quem tu é. Ok. Lei da reciprocidade. Ou do dar e receber. Essa aqui é um desafio. Como se as outras não fossem, né? Tá. Lei da reciprocidade ou do dar e receber. O que essa lei vai dizer, tá? Que todas as relações são regidas por essa lei. De novo, concorde tu ou não, tu ache legal ou não, ela está atuando. E ela vai dizer que quanto mais equilibrado numa relação entre duas pessoas tiver o quanto eu dou, assim como pro quanto eu recebo, se é uma troca aqui proporcional de dar e receber, mais sucesso, mais saudável, mais próspera será essa relação. Assim como o contrário é verdadeiro. Quando alguém cai num lugar de dar mais e o outro de receber mais, há uma desordem aqui e não vai dar boa. Essa lei tem uma única exceção. Ela vale para todas as relações, com exceção da relação pai e filhos. Pais e filhos. Os pais só dão e os filhos, por sua vez, só recebem. E claro, os filhos, por sua vez, porque os pais também receberam dos avós, por isso que eles estão repassando. Então, no fim, fica equilibrado, né? Eu recebo dos meus pais e dou para filhos, se eu tiver. Se eu não tiver filhos, eu posso dar para a vida, para o mundo, um projeto. Mas eu preciso passar isso à frente. Eu vou ler um trechinho do livro do Bert Hellinger, tá? Que diz o seguinte: pertence às ordens do amor entre pais e filhos, em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão a seus filhos o que antes tomaram dos seus pais, e o que, como casal, tomaram um do outro. Então, vamos imaginar nossos pais aqui, né? Eles receberam dos meus avós, só que entre eles também, eles ficaram dando um para o outro, ficaram se nutrindo, e disso, pum, sai o fruto do amor deles, que sou eu, filho. Tá? Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais.
e, secundariamente, aquilo que os pais lhe dão por acréscimo. O que ele quer dizer com isso, tá? Porque a gente tende a misturar o meu pai e a minha mãe com a personalidade deles. São coisas diferentes. Meu pai e minha mãe deram a vida. Eu recebi a vida. Não importa a personalidade deles, eu existo. Pai e mãe. Alguns pais conseguem dar mais coisas, conseguem cuidar, zelar. Então, por isso que ele fala aqui de um acréscimo. Eu posso receber mais do que a vida. Mas só a vida já basta para eles serem os meus pais e eu ter um respeito por eles. Senão não existiria isso. Aqui não estaria acontecendo esse encontro aqui. Isso sim seria muito triste. Pelo menos para mim, né? Eu tô feliz vivendo. Tinha uma época que eu dizia, nem sei, já me leva daqui que não sei se tá tão bom isso aqui. Tá? Em compensação, aquilo que tomaram dos pais, eles posteriormente transmitem a outros. E principalmente, como pais, aos próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes recebeu. E tem o direito de receber porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, né, os pais, porque também recebeu mais. E quem vem depois necessariamente recebe mais. Entretanto, também ele, quando já tiver recebido bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Essa ordem também vale para o dar e tomar entre irmãos. Quem veio antes, ou seja, o primeiro irmão mais velho, né, deve dar aos que vieram depois. E quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá já recebeu antes. E quem recebe também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo. Não, e dá ao terceiro. Peraí que eu perdi. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e dá ao terceiro. O segundo recebe do primeiro. Aqui tá estranho isso. E dá ao segundo, mas se ele é o segundo, isso tá errado. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo. Não, isso aqui só pode ser o terceiro. Então, pegando assim, ó, vamos imaginar 3 filhos. O que vem mais velho, ele vai dar para os outros 2, tá? Vamos imaginar que eu sou o segundo. O segundo recebe do primeiro, mas dá para o terceiro. Pegaram isso? Faz um legalzinho aí. Beleza. O filho mais velho dá mais e o mais novo recebe mais, né? Porque o mais novo recebe dos pais e recebe dos outros. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando eles envelhecem. Ele deve querer dizer o segundo depois dele. Ah, sim, pode ser. Faz sentido, Dauri. Beleza. Não, Dauri não, né? Família. Fabi. E aí depois, esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer. É um poeminha bem curtinho, A Fonte Romana. O jato d'água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça. E cada uma, ao mesmo tempo, recebe e dá, flui e repousa. Ok? Onde é que acontece o erro clássico? Eu recebi dos meus pais, ao invés de eu passar adiante, eu quero voltar para dar para os meus pais. Salvar, cuidar, tá. Acabei de quebrar o fluxo da vida, o fluxo do amor. Ok?
Tá, isso é na família de origem. Agora eu quero falar do dar e receber nos relacionamentos. Tu enquanto homem ou mulher. Onde é que a gente tem que cuidar, gente? Em dar demais, por exemplo. Vamos olhar pro dar demais, tá? Porque se eu dou demais e o outro não consegue me retribuir, o que eu dou dá problema. Quando vê, pega um homem lá que dá um carro importado pra mulher, uma Lamborghini. E aí chega o aniversário dele. Aí quando vê a mulher tem um salário normal ali. O que que ela faz? Não consegue retribuir na mesma medida. Tem uma história real até, eu me lembro de uma formação de constelação que eu estava fazendo, e quando trouxeram isso à tona, a mulher falou: "Nossa, me vi nesse lugar". Ela contou que encontrou, ela era professora, assim, de uma escola infantil, algo assim, ou seja, uma professora simples, vamos dizer assim, comparado a esse homem. Ela disse que conheceu um homem, e aí eles se apaixonaram loucamente, aí o homem, ela falou que uma semana depois eles estavam em Paris. O cara comprou umas passagens, vão para lá, estava sentada num restaurante, uma cafeteria, não sei do que, aí voltaram para lá, e disse que assim, o cara dava de bazuca, vamos dizer assim, para ela. O que que aconteceu? Acabou a relação. Só que ela não tinha essa consciência na época, né? Quando isso vem à luz, ela, uau! Entendi, porque eu fui embora, foi ela que foi embora. Normalmente, quem recebe mais vai embora. Por quê? Porque esse que recebe mais sente um peso e se sente humilhado. E isso não é só bens materiais, tá? Pode ser afeto, cuidado, sabe aquele o carente que inicia a relação e vai, onde é que tu tá? E tu me ama? E tu e dadadã. Tá, já respondo essa pergunta, tá? Vou só seguir esse raciocínio aqui. Hã, então, principalmente na fase da conquista, tá? Tomando esse exemplo desse homem que chegou dando um monte de coisa que a mulher não conseguia retribuir, a fase da conquista, gente, é tipo assim, ó, é um dia assim, ó, um cafezinho, aí dá mais um tempo, no outro dia, um chazinho, conversa, muita calma, do que sair metendo os pés pelas mãos. Entendendo que o outro só pode dar o que ele tem. Então, muitas vezes, gente, o gesto de amor pelo outro, pega essa. O gesto de amor pelo outro está em abdicar em dar mais para ele. Eu sei que eu posso, eu sei que tá sobrando, vou pegar esse cara aí, mas cara, isso aqui é só, faz o Pix aí. Mas por amor a ela, compreendendo que isso vai pesar, vai tocar na dignidade dela, ela vai se sentir pequena diante de mim, eu seguro. Isso é respeito. Porque quando eu seguro, o que que acontece? O outro vai sentir falta do meu dar. E aí, quando ele sente falta desse dar, surge uma vontade de querer dar, porque ele quer de volta, entende? Quando tu recebe algo, tu não te sente em dívida com a pessoa, né? A gente sente uma vontade de retribuir, inclusive, pega as vendas aí, usam muito disso, né? Chega aquele cara lá te dá um brinde. Ah, tá um brinde pra ti aqui, ó, e depois ele oferece o produto. Ele sabe que quando ele te deu algo, tu ficou pressionado a retribuir. Aí tu vai lá e compra. Esse cara tá usando a lei do dar e receber. Se pegar a Pâmela, por exemplo, ó, eu sou do toque, tá? Eu sou do afeto, do toque, do apertar, do afofar. Aí é muito engraçado, a gente estava falando esses dias sobre isso, né? Aí, às vezes eu pego a Pâmela, aperto, afofa, 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 ó, tô dando demais, carinho, 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 afeto, ela, já, fica meio que reclama. Aí eu paro. Aí eu fico um tempinho só sem dar, aí vem ela dar porque ela quer de volta. Entendeu? É interessante o outro sentir falta, tá? E não é aqueles joguinhos de manipulação do ego, tem um monte de página aí que faz, não, faz silêncio, faz, não, não é isso. É muito mais profundo.
É dar espaço para o outro. Eu vou lá, dou um pouquinho e me recolho. Espero o outro surgir o ímpeto, a vontade nele do que já chegar de novo querendo dar algo. Porque o que quer dar, faz isso querendo receber, tá? A intenção oculta é essa. Quem dá se sente no direito de cobrar do outro. Né? Dar é leve, receber é pesado. Dar é leve. Isso eu falo pra mim também. Eu sou o do dar pra. Aquele que dá, tu não te sente em dívida com nada, né? Vou só dando, 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 tem um monte de crédito por aí. Sou o credor. O doador normalmente é muito carente. Então ele faz pelo outro, para que esse outro não deixe ele e ele não experimente a solidão, que é um desafio para ele. Isso é uma fala de novo para mim. Eu sou esse cara. Era, mas tá então em construção. Eu achava muito bonito. Como eu tenho um coração maravilhoso, né? Eu sou um ser de luz. Olha, eu dou. Ah, sei. Conta outra. Então, os doadores, de novo, não querem o peso da dívida. Por isso que ficam doando. E aí, mulheres, em especial, uma atenção para vocês, tá? Porque é uma tendência do feminino dar mais e do masculino dar menos. Os homens são mais egoístas, as mulheres são mais altruístas. As mulheres carregam o DNA materno do cuidar, os homens não. Então, se a gente for observar as relações, é muito comum a gente ver essa mulher no lugar. E aí tem umas coisinhas que eu me perdi uma época, por exemplo. Uns erros que os homens, como olham muito para o material, porque nas minhas relações anteriores, eu era o cara lá que ia. E aí eu me achava no direito de cobrar, muitas vezes, essa mulher. E aí vem uma constelação, eu abri um campo de constelação assim, ó, pá! E mostrou o oposto. É muito comum, tá? No oculto tá o inverso do que tu acha que é. Ela, como a doadora, só que ela me doava uma outra coisa: amor, afeto, energia, algo mais do mundo subjetivo. Eu, como homem, olhava só o mundo objetivo. Pô, tô pagando tudo em casa, cadê a tua contribuição? Eu tô dando 90%, tu dá 10%, eu dou mais. Tá bom. Não é só esfera material. Tem outras esferas aí. Ela era muito uma base ali para mim e eu só conseguia ter sucesso profissional porque eu tinha essa base lá, só que eu não enxergava isso. A minha arrogância dizia: isso é tudo fruto do meu esforço. Aí tomei um pá, sabe aquela verdade na cara, assim, terapêutica, que é boa de tomar? Aí eu, nossa. Uh, Tem uma frase do Bert Hellinger que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó: isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fada. Na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre o dar e receber, pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. E faz muito sentido, tá, gente? E claro, aqui ele fala muito dessa esfera mais física, tá? Vamos pegar a parte de. Uma vez eu entrei em conflito quando eu comecei a me tornar terapeuta, de alguma forma, eu trabalhava com a espiritualidade lá, tinha umas crenças na época que me diziam, não, tu não pode cobrar, né? Na espiritualidade tu tem que dar, se tu dá, tu vai receber do universo, de Deus, da existência. Sim e não. Porque uma coisa é a esfera espiritual. Nessa, se eu tô dando, de fato, seria abençoado, vamos dizer assim. Só que existe a esfera física e material. Esse dar e receber precisa acontecer nesse mundo palpável que nós estamos. Então, por isso que, por exemplo, eu lá como terapeuta cobrar na época é justo e necessário. As constelações me mostraram, inclusive, que a época que eu atendi na caridade, a cura não surtia efeito. Olha que loucura. Porque era pesado para o outro se sentia humilhado. Como assim? Estou recebendo tudo isso, eu não consigo retribuir. E aí, com isso, ele não se apropriava de tudo que eu tinha para entregar para ele.
Ok? No sexo, como é? No sexo, aquele que busca se sente pequeno e humilhado. Por quê? Porque quer algo em troca, né? Ele se vulnerabiliza ali, né? Se coloca como carente. Preciso de você. Então esse é um ponto, gente, que muitas vezes causa conflitos, brigas, traições, separações, quando um do casal só busca. E é comum o homem mais buscar, né? Então daqui a pouco a mulher lá tem questões com a sua sexualidade, tá mais retraída. Aí o homem busca, busca, busca. O que que no profundo ele está se sentindo? De novo, pequeno e humilhado, pequeno e humilhado, pequeno e humilhado. Se ele não se desenvolveu o suficiente, é muitas vezes nesse ponto que, sabe, o famoso vai buscar fora de casa? Não justifica, tá, gente? Mas explica. Então, se tu mulher ou tu homem, se tu percebe que tem um desafio na tua sexualidade, olha pra isso. Esse equilíbrio, gente, precisa estar em todos os lugares. É no sexo, é na questão material, é na questão emocional, é na ajuda intelectual. E o negócio é mais ou menos assim, tá? O Bert vai dizer que esse dar e receber, ele se multiplica e aumenta infinitamente quando a gente faz assim, quando a gente é consciente disso que eu tô trazendo para vocês, né? Quando um da relação vai lá e dá para o outro. Esse outro recebe, vai se sentir em dívida de retribuir e vai encontrar uma forma de retribuir. Só que nesse retribuir, o que que ele faz? Ele dá um pouquinho mais do que recebeu. Aí o outro, por sua vez, como recebeu um pouquinho mais, vai se sentir em dívida por isso, vai buscar uma forma de retribuir, e quando dá, ele dá um pouquinho mais para o outro. E assim fica infinitamente. Tá? E, gente, demonstrar carência, como isso buscar o sexo e tudo mais, tá? A carência não é humilhação, né? Todos nós temos carências, todos nós temos necessidades, todos nós precisamos do outro. É que precisar é diferente de depender, tá? Mas nós somos seres interrelacionais. Não é feio isso. A clareza que eu estou querendo trazer para vocês é para a gente encontrar um equilíbrio nisso. Inclusive buscar reconhecer o que falta no outro. Muito diálogo aqui é muito importante. O que que tu gosta, o que que tu quer, o que que é importante. Ah, isso para mim é importante. Aí, sabe, um se agrada o outro. Gente, é uma belezura isso. Porque fica sempre leve, não fica pesando nunca quando há essa troca. Quando um começa a receber demais, que aí começa a pesar. O outro vai para uma arrogância de querer cobrar, aí quer cobrar um monte de coisa, tô te dando, não sei o quê, mas quando vê, é muito comum o doador dar umas coisas que o outro nem pediu, que o outro nem queria. Tava dando porque queria ficar nesse lugar de ter créditos. Então, deixa eu averiguar antes assim. É legítimo? O outro quer isso? É adequado? Ele vai conseguir retribuir? E aí, quem tá numa relação, diálogo aberto. Dá para falar sobre essas leis. Eu e a Pamela, a gente conversa frequentemente sobre elas, buscando ajustar em todos os níveis. E claro que a gente tropeça um monte, tá? Esquece que eu não nutram a ideia que eu vivo a relação perfeita, leis observadas. De novo, a gente estava constelando a nossa relação semana passada. Ok? Alguma dúvida? Vou responder a pergunta do Downey ali. Quando o fluxo entre irmãos é quebrado, ou o fluxo do pai para o primogênito é quebrado, quais os reflexos para os demais filhos? Puxa, deixa eu ver se eu entendi. Quando o fluxo, o que que seria esse fluxo ser quebrado? Há uma briga, vamos dizer assim, entre irmãos? Quando o fluxo entre irmãos é quebrado, dar e receber. Ah, quando, sei lá, o segundo irmão dá mais do que recebe para o primeiro? Ou o fluxo do pai para o primogênito é quebrado? É que esse é um ponto, tá? Esse fluxo dos pais para os filhos, ele nunca é quebrado. Porque a vida que tu recebeu basta. Se tu tá respirando aqui, tu recebeu o que tu precisava. Esse é o ponto. E é honrar isso que eu recebi. Ah, mas meu pai me batia. Vai ter toda essa parte
sombria, a gente sabe que tem. Mas o essencial tu recebeu, a vida. O pai pula o primogênito. Tu diz que o pai não é um pai querido com o primogênito? Por sinal, isso é bem comum, tá? O primeiro filho, ele é aquele que recebe mais, só que de tudo, né? Tanto luz quanto sombra. O primeiro filho ele tende a carregar muito mais as cargas do sistema familiar e os dilemas dos que os que vieram depois. Por isso que quem vem depois, quem é mais novinho, sempre pegou o negócio mais leve. Quem veio antes pegou mais pesos, mais dilemas, mais questões para serem resolvidas. Vou ver a pergunta de novo. Quando o fluxo entre irmãos é quebrado, ou o fluxo do pai para o primogênito é quebrado, quais os reflexos para os demais filhos? E entre irmãos? Não sei, Daura, se eu te respondi. Se quiseres abrir o microfone, fica até mais fácil. Oi, Cauê, é isso mesmo. A ideia, o fluxo natural seria o primogênito recebe do pai e passa para o segundo irmão, né? No caso familiar aqui, acontece que o pai deu muita atenção para o segundo irmão e não para o primogênito, né? Uhum. E eu queria saber qual que é o, o impacto disso nesse fluxo natural, ou seja, do pai ter pulado o primogênito e entre os irmãos, o que que isso pode ocasionar dessa quebra desse fluxo natural? Sim. Claro, aí essa resposta é bem subjetiva, assim, várias coisas, entende? Mas. Oh, me veio algo que fugiu já, peraí. Claro, o que normalmente acontece? O primogênito sente ciúmes do segundo irmão, né? E é muito comum o pai dar mais atenção para os mais novinhos, porque o pai também amadureceu, né? Por isso que eu digo que o primogênito ele recebe mais, mas também pega a pior carga. Ele pegou os pais mais imaturos. Os pais lá estavam, a primeira vez que eu vou ser pai, como é que é isso aqui? Então vão errar mais, vão estar mais falhos, estão menos maduros. Conforme já tiveram a experiência de ter um filho, o segundo já sei como é que é isso aqui. Muda a história. E eles amadureceram também, né? Porque o tempo não necessariamente nos amadurece, mas a gente tem uma tendência de amadurecer com o tempo. E aí ele pode dar mais. Essas desordens né, é um grande mistério. Por que, que um pai dá mais para um segundo filho? E quando vê o terceiro lá, escanteia também. A gente desconhece isso. Mas aí as consequências que isso vão trazer vão variar de como cada um recebeu e filtrou isso. A solução é, tanto para primogênito, segundo ou terceiro, é agradecer pelo aquilo que recebi. Tipo assim, ó, era o que eu precisava. Ah, vou mandar um livrinho para vocês. Onde estão minhas moedas? Maravilhoso, curtinho, gente. 40 páginas. Explica isso aqui, ó. A Simone tá fazendo sim lá, já leu. Explica isso aqui de uma forma que é tipo assim, ó. Tu recebeu as moedas que tu precisava, meu amigo. Ah, mas é duas, três de lata, enferrujou. Era o que tu precisava. E aí o outro tem três de ouro lá. A gente recebe a medida exata. E o nosso trabalho é simplesmente honrar e agradecer por isso que eu recebi. Sem querer olhar para o do lado, sem querer, né? Quando eu entro nessa, deixo o meu ego atuar, dizendo que eu fui injustiçado e tudo mais, é aí que os problemas começam. Porque aí eu não tomo a força do pai. Eu digo, como foi pouco, eu estou me fechando. Quando eu digo sim para receber, eu estou me abrindo. E aí isso que parece pouco, no profundo é muito. Porque é o suficiente. Talvez tu seja uma alma muito forte, por isso tu precisava de pouco. A outra é uma alma mais frágil. Normalmente é assim. Pega na família lá, tem um irmão que é, cara, sai fazendo tudo e tal. O outro tá sempre doente. Tananana. A tendência é esse aqui é receber muito mais, porque ele precisa. Aí só que esse que é o mais forte, que dá conta de tudo, às vezes se ressente, né? Pô, sou rejeitado, sou abandonado. Mas tua alma é porrada. Então te alegra por esse lado, tá? É lindo o livro, né? Pois é, vou lembrar de mandar para vocês. Eu acho que quem perguntou primeiro, levantou a mão primeiro foi a Simone, né, da Gisele. Fala, Simone. Pensando nessa questão do equilíbrio entre o dar e o receber, pensando na vida sexual de um casal, inclusive esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Era um homem se queixando que ele procurava mais, enfim. E aí, ali com ele, qual foi meu raciocínio? Quando a gente pensa num masculino saudável, a característica de um masculino saudável é a ação.
E quando a gente pensa numa característica de um feminino saudável, é o aprender a receber. Então, no contexto do sexo, aí eu fiz essa leitura, assim, que talvez o equilíbrio esteja justamente quando o homem consegue ter mais ação e a mulher consegue ter mais receptividade, pensando num casal que tem, né, que está equilibrado, que está saudável ali as polaridades, né? Faz sentido isso, porque aí foge um pouco, né, dessa ideia do equilíbrio. Porque quando a gente pensa no equilíbrio, dá muita ideia de assim, um procura uma vez, outro procura outra vez, né? Essa reciprocidade bem equilibradinha. Quando, na verdade, assim, tá, o cara pode procurar muito mais, a mulher tá super receptiva, e aí também tem equilíbrio. Faz sentido isso, ou talvez eu tenha fugido um pouco do. Não, então, vou te trazer uma percepção, tá? Porque o que tu falou tá super certo, uma ótima pergunta, por sinal, tá? O masculino tem mais esse atributo da caça, da conquista. Só que o feminino não tem isso, só que o feminino tem o atributo da sedução. Entende? Então, uma mulher, por exemplo, quando quer esse sexo, ela não necessariamente vai subir em cima do cara. Mas ela pode botar uma roupinha não sei o quê, aí sei lá, quando vai no quarto se agacha e nananana. Entende? Seduz até ele vir. Mas a iniciativa, de certa forma, partiu dela. Ela mostrou que tinha esse interesse, jogou o charme, botou um, sei lá, um olhinho no quarto, mandou um, sei lá, entende? Ela seduziu, aí o homem foi lá e pá. Não sei se era essa a tua linha de raciocínio. Sim, acho que você complementou, assim, como a mulher também pode demonstrar esse interesse para equilibrar mais de forma feminina. Sim, acho que complementou. Perfeito. É isso, a mulher é seduzindo e o homem é conquistando. Uhum. Indo essa coisa pra fora. E, gente, uma mulher quando quer seduzir, nossa, não precisa, né? Aí a habilidade dela tem que estar com o feminino dela em dia. Inclusive os homens também, porque tem homens que não estão com o masculino em dia, como tu bem falou, que por vezes estão com desejo ali, mas ficam receosos. Ah, será que eu vou estar não sei o quê? Perdem essa habilidade de ir atrás do que querem, né? Ok. Depois a Gi colocou no casal, quando quem dá o que não é exatamente que o... No casal, quando quem dá o que não é exatamente que o outro quer, quando quem dá o que não é exatamente o que o... Nossa, não tô entendendo. No casal, quando quem Tá, dá... deixa eu tentar explicar então. Tá achando que tá dando demais. Você até comentou isso, né? A pessoa tá achando que tá dando demais. Mas tá, não é suficiente para quem tá recebendo e não é o que o outro quer receber. Aí a pessoa acha que o outro tá em dívida porque tá dando, mas o outro tá achando, não tá me dando nada do que eu quero. Então não tá me dando nada. Porra, eu tô meio... Tá me vindo um monte de informação de outros lugares paralelos, assim, eu tô te ouvindo, mas não tô te ouvindo. Por isso eu vou pedir pra tu repetir de novo. Tá. No casal, então, quando um deles dá demais, ou ele tá achando que tá dando demais, mas não é exatamente o que o outro quer receber. E o outro se sente em falta porque ele acha, o outro tá me dando, mas não é o que eu quero, então ele não tá me dando nada. Sim, entendi. Então, por isso o diálogo. E claro, a gente tem que refinar a nossa percepção do que o outro precisa, do que agrada o outro, né? E dois, conversar. Uma ótima pergunta para se fazer, enquanto casal, é sentar com o outro e perguntar assim, ó, o que que tu espera de mim? Pergunta 1. Pergunta 2. O que que tu gostaria que eu mudasse em mim? Pergunta 3. Qual o meu comportamento mais te irrita? Só aí tem 6 meses de boas conversas. Mas e é válido? O que você gostaria que eu mudasse? A gente tem essa Sim, é válido tu medida. conversar sobre isso. Não vai dizer assim, ó, muda aí, não é uma cobrança. É dizer assim, ó, olha, sei lá, o jeito que tu deixa as roupas no sofá, pô, me traz. Aí vai entrar comunicação não violenta, né? Não vou entrar nisso agora. Mas me gera certo incômodo, sabe? Pô, ficaria muito feliz se tu cuidasse mais disso.
Eu percebo que eu me sinto irritado, assim, eu tenho necessidade das coisas organizadas, e eu percebo que quando as coisas não estão organizadas, quando a roupa fica ali em cima, isso me vem uma raiva, uma frustração, e eu me sinto, sabe, distante de ti. Eu não queria sentir isso. Queria melhorar essa nossa relação. Será que tu pode dar uma atenção especial para isso? Como a gente pode resolver isso? Sabe? Botar meio que no pacote dos dois. Aí o outro, nossa, nem percebi, eu deixo as roupas aí e nem vejo. Porque normalmente é uns pontos cegos, assim, essa coisa de convivência. O outro não vê. Falo pelas conversas que a gente tem com a Pamela, assim, ó. O outro não vê que faz. Porque é cultural. Lembra que cada um vem de uma cultura diferente? Numa cultura, dormir com a louça limpa é regra. Na outra cultura, não tem problema nenhum deixar para outro dia. E aí? Um vem de 30 anos, louça no outro dia. O outro vem de 30 anos, louça lavada. O que a gente faz quando esses dois se encontram? Por isso, o diálogo. E não é sobre mudar para eu me moldar e me abandonar. Entende? São ajustes. Porque normalmente o que o outro vai trazer, dificilmente é ele querer abafar uma qualidade minha. Eventualmente é, tá? Mas num lugar mais maduro, tá? Porque pode ser, sabe aqueles caras que dizem assim, ó, ah, o jeito que tu fala no churrasco eu não gosto, parece uma tirada. Então fica quieto aí e não fala nada. Vou pegar um caso mais drástico, isso acontece. Então a mulher ali quer expressar a autenticidade dela, o cara é inseguro e quer abafar ela. Isso acontece. Mas o nível de consciência que a gente está atuando aqui, eu acho difícil isso acontecer. Então normalmente o que o outro vai trazer e te pedir para mudar é um defeito teu. É algo que tu, quando reconhecer, uau, verdade, isso aqui para mim não é tão interessante, né? E tu não gosta disso, nossa, no meu trabalho, em vários outros lugares, várias pessoas não querem gostar. É verdade, não quero mais viver isso. Vou consertar. E é assim como tu vai te colocar aberto para ouvir o outro. Por isso que é bom, quando tu quer reivindicar algo do outro, chega perguntando algo de ti. Então, eu queria conversar uma coisa contigo. Mas antes de eu trazer o que eu quero, tu pode me dizer que não gostas de mim? O que te faz, que te deixa inseguro? Nananã? Pronto, já desmanchou tudo, sabe? Isso é conversa, comunicação não violenta. Tem aula na plataforma lá, quem quiser. Luana, bota... Luana tá aí? Luana tá aí. Luana, depois bota o link rápido da aula do YouTube, por favor, lá nos avisos da comunicação não violenta. Ok, Gi, respondi? Sim, obrigada. É uma negociação, gente. É tipo, imagina, tu tem uma sociedade ali, tem um sócio, tu tem que fazer a coisa andar junto. Então tu vai ter que ceder em vários momentos, o outro também. Tem coisa que tu vai querer muito, ainda assim o outro não vai dar. Tá. Qual dos filhos cuida do pai? Então, não tem uma regra, tá? Mas o Bert Hellinger faz que é comum ficar, quanto mais novo o filho, o caçula, vamos dizer assim, é o que tende a ficar e cuidar dos pais, porque ele recebeu de todo mundo, recebeu dos pais e dos irmãos mais velhos. Não é que tem que ser isso, e se isso não acontecer, isso é uma desordem. Não necessariamente. Mas é... Tá? Qual dos filhos cuida dos pais? É lindo. Eu ia dizer isso. Acho que os pais dão na medida que acreditam que os filhos precisam. Os mais fortes acabam recebendo menos. É. E acho que uma pergunta essencial. O que te faz sentir amado? Porque nem sempre o jeito que achamos que alguém se sente amado é realmente o jeito que essa pessoa se sente. Sim, aí dá para entrar nas linguagens do amor. Tem 5 linguagens do amor, mas aí não vamos abrir isso agora. E é muito comum as linguagens do amor não casarem. Por exemplo, uma linguagem do amor muito forte minha é o afeto. Eu gosto do toque, do abraço, de fica aqui só junto e o pé por cima e não sei o quê. A Pamela nem tanto. A Pamela é mais... O que é da Pamela? Eu diria que é tempo de qualidade. Que é uma coisa para mim não é tão relevante. Tem um livrinho lá, quem quer ler. As 5 linguagens do amor. É meio que isso, gente. A gente encontra pessoas diferentes mesmo, porque essa é a diferença que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente amplia os horizontes. Imagina encontrar alguém igual. E esse é meio que o nosso sonho, né? O nosso ego projeta a ideia, vou encontrar alguém igualzinho a mim. Aí eu vou ser feliz. Só que a existência não manda isso, normalmente. Ela manda alguém cheio de diferenças, de outros coloridos. Não é tão literal na ideia dos opostos se atraem, tá? Mas não dá para negar que se observa que vários pontos são... Normalmente um é rígido nos horários, o outro é o sempre atrasado. Um é bagunceiro, o outro é organizado. Isso é bem comum de tu ver assim as diferenças. Um é triste, extrovertido, o outro mais para dentro. Um quer socializar e ir para os lugares, o outro... Tá.
Lava a louça um dia sim, um dia não. É, tem gente que é assim, gente. O meu contexto familiar foi esse, é que eu mudei bastante. Louça, para que lavar? Minha família era assim. O dia que eu me consertei, né? Eu acho que foi quando eu migrei para essa família lá, dessa ex, que eu era lá o filhinho querido, lá eram essas regras aí. Eu ficava muito lá eu comecei a lavar louça, ó. Ok, em relação à questão material, quando a mulher possui mais poder aquisitivo do que o homem na relação, isso pode gerar conflitos e desequilíbrios na dinâmica do casal? Então, poder pode, tá? Não é uma regra o homem prover, mas o que a gente observa é que quando o masculino ganha menos que a mulher, ele tende a se sentir nesse lugar de humilhação e tal, e tende a não dar boa. Se ele não tem uma maturidade interessante, um nível de consciência interessante, pode não dar boa. Mas a ideia é tu encontrar um equilíbrio, por exemplo. Se tu coloca mais dinheiro no nível material, ele precisa ajudar mais. Por exemplo, as questões da casa, ele vai fazer mais coisas. Vai, sabe, se esforçar no nível mais físico para compensar o quanto ele coloca menos de dinheiro, por exemplo. É, tipo, essa é uma forma que eu e a Pamela a gente organiza aqui, a gente sente super kit nisso. Tá muito na sensação, tá? É isso que tem que observar. Como eu me sinto, sabe? Tá pesado? Tô dando muito? Ou tá pesado? Tô recebendo muito? A sensação tende a mostrar. Mas não é uma regra. Lembra da constelação que eu falei que eu achava que eu dava? A constelação mostrou o contrário? Então busca perceber a sensação e, gente, conversa, infinitamente conversa. A conversa é assim, ó, é o pilar de qualquer relação, tá? Beleza? Alguma dúvida? Se não, vamos para a próxima lei. Lei da hierarquia. Ou da ordem. Vou botar hierarquia aqui. A lei da hierarquia é o seguinte. Ela vai dizer que quem veio antes é maior. E quando eu falo hierarquia, pra gente, não é aquela hierarquia de um organograma de empresa que quem está abaixo tem que obedecer o outro. Não é bem assim. É numa ideia de que ele é maior, sabe, que merece o meu respeito. Por exemplo, os meus pais são maiores que eu. Por isso que eu tenho que me colocar como pequeno diante deles. Eles vieram antes, até porque, de novo, quem veio antes, dentro da família de origem, pegou uma carga maior. Pode ter certeza que ele entregou um fardinho um pouquinho melhor para mim. Eu sempre trago a metáfora do iPhone, não tem como não... Do iPhone, do Samsung. Tá no iPhone o que hoje? 16? Sei lá, 15? Hoje o iPhone 15 só é o 15 porque antes existiram outros 14 iPhones que deram errado, que não funcionou, e aí foram aperfeiçoando, e hoje a gente tem esse super iPhone. Então imagina que tu é o da vez, vamos dizer assim. Se na tua família tu é o mais novo ali, tu é a versão mais Pro, mais atualizada daquilo. Se não tivesse esses 14 antes, né? Imagina, eu seria o iPhone 1. Aquele lá, eu ia começar a história, o bugado, a câmera não sei o quê. Então, que bom que tiveram 14 antes e eu vim muito mais aperfeiçoado. Essa é a honra aos 14. O respeito. Obrigado. E aí entra uma... Estamos falando de relacionamentos amorosos, tá? Aqui vai misturar um pouquinho da lei do pertencimento com a da hierarquia. Os ex-parceiros do seu parceiro têm um lugar de honra e são maior que você. Olha que loucura isso. Ah, aquela ex, não. Aquele ex. Lembra que esse parceiro só é o que é por conta de tudo que ele viveu. Assim como todas as tuas... Inclui os teus ex, hein? A gente vai fazer um movimento disso, acho, hoje. Se tu desonra
Tem umas coisas que acontecem assim, gente. De uma relação não fluir porque essa desonra uma ex-parceira. Quando vê lá o meu parceiro terminou de forma desonrosa, injusta, a relação com a parceira dela. E aí ele chega para mim, e eu também olho com desonra. Inconscientemente eu posso me identificar com a história de dor desse ex-parceiro e de repente ir embora da relação. Para honrar ele, esse ex-parceiro. Isso é mais avançado, tá? Mas tô sentindo de trazer. A gente assume papéis, gente, de forma inconsciente que vocês não imaginam. Essa consciência sistêmica que organiza a vida, quando percebe que há uma desordem nessas leis, ela dá um jeito da ordem ser restabelecida, influenciando os meus comportamentos. Sobretudo dos excluídos, tá? O que menos essa consciência sistêmica tolera são exclusões. Os excluídos darão um jeito de se fazerem presentes na relação atual. E aí, se, por exemplo, o meu parceiro foi desonroso, injustiçou aquela mulher, e aquela mulher lá sentiu uma profunda raiva dele, eu vou assumir a raiva dela. E sem nem perceber, sem nem entender o porquê, eu vou ter umas raivas muito loucas desse parceiro. E essa raiva vai fazer com que eu termine com ele. Estranho isso, né? Mas eu vejo isso acontecendo há anos. E é simples resolver. Dar um lugar de honra. É que nem, por exemplo, ou então no caso de chega um parceiro para mim que tem já um filho de uma outra relação. E aí o Cauê, vamos supor que eu sou mulher, sei lá, sou mulher, aí chegou esse parceiro que já tem um filho de uma relação, aí sei lá, eu vejo o parceiro, né? Pai, né, tem um filho lá, ele precisa interagir com a ex e tal, aí eu nutro uma raiva dessa ex dele. Excluo ela. E aí só que esse parceiro tem que trazer esse filho, né, para minha relação, sei lá, final de semana é o dia dele. E aí como eu desonro aquela mulher, eu vou olhar com maus olhos para esse filho. E esse filho, por sua vez, que é metade a mãe dele e metade o pai, vai sentir, não precisa nem dizer nada. O filho capta tudo no oculto, vai sentir que metade dele é desonrosa, não presta, que ela julga. Ah, esse filho vai se voltar contra essa mulher. E o pai junto, né? Porque o pai vai sentir também, esse filho é um fruto dele. Como assim? Conflito instalado. O que essa mulher precisa fazer? Entender que esse parceiro teve uma história antes, com alguém que tem um filho, que vem antes, hierarquia. É maior do que eu. Quando eu falo que é maior do que eu, não é que eu tenho que aceitar, por exemplo, tudo que vem de lá. Não. Ainda assim, se essa relação atual, tá? A relação atual é sempre a que tem prevalência. A relação que eu tenho com ele é prevalência. Só que ele tem uma história antes e eu tenho que olhar com respeito e honra para essa história. Quando eu olho com respeito e honra para essa mulher e para o filho, a coisa se apazigua e eu abro espaço para construir algo com esse parceiro. Eu li há alguns anos o livro e achei ter que honrar as vezes para que o relacionamento dê certo. Eu li há alguns anos o livro e achei ter que honrar. Sim. E aí vai cair lá na mãe, né? Se eu tenho uma dificuldade de olhar para aquela mulher lá, eu tenho uma dificuldade de olhar para a primeira mulher da minha vida, que é minha mãe. Eu amo esse homem. Certo? Senão não estaria com ele, né? Não faz sentido. Se eu amo esse homem, não que eu tenha que concordar com tudo que ele viveu, mas reconhecer que aquilo existe, até porque é uma coisa que não faz sentido eu lutar, né? Um fato, ele tem uma história, vou lutar contra algo que é só o meu ego maluco mesmo, achando que essa luta vai me levar para algum lugar. O mesmo vale para. E aí, quando é que eu não consigo, quando eu não consigo honrar para a história, quando eu não consigo honrar a história desse parceiro, o que isso reflete? Que eu não consigo também honrar a minha. Tu vai olhar, tu vai ver que eu também julgo a minha história, eu também julgo os meus ex-parceiros.
E é difícil isso, né? Não estou dizendo que é simples. Mas se tu quer construir esse jarro para o amor fluir, olha para isso. Trabalha nisso. Pode ter certeza que essa ex, por exemplo, que tem um filho com esse parceiro, ela guarda ali um tesouro sobre muitos aspectos meus, sombra, não vistos. Se eu mergulhar de forma profunda, eu vou ver que aquilo que aconteceu vai me levar a alguma memória minha da infância, uma questão minha com a minha mãe que eu não resolvi. Todos são presentes, todos são mestres, todos são professores. Tudo. Tem um mestre que diz, né? Como é que ele fala? Um sábio usa o mundo como um espelho para crescer. O tolo ataca o espelho por não reconhecer que é um espelho. Achei que tivesse mais a ver com o sentimento de ser prioridade e de rejeição, não com a questão de olhar para a mãe. É os dois. Aí por isso a gente tem que mergulhar para ver o que que é. Por que que eu excluo aquela mulher? Só porque ela veio antes? Porque eu temo que ela pode tirar o meu homem? Sinto ciúmes porque ele já amou ela antes e eu queria que ele só amasse a mim? Temos uma criança interior para olhar. Né? Essa é uma ideia bem infantil, né? Eu quero que tu ame só a mim, mais ninguém, não olha pro lado. E às vezes vem até na fala, né? Não, diz que é só eu, né? Que eu sou maior, né? Tu me ama mais que todo mundo. Ok? Alguma dúvida? Todas. O que eu faço com tudo isso que trouxe, Cauê? Posso trazer uma fala? Aham. Não, algo que eu gosto de falar sobre a ex é agradecer por ter tido uma ex, porque daí o parceiro já veio lapidado dessa ex, não carregaria muito mais coisas de Boa. lá, né? Ouviram aí? A Pamela falou. Ainda bem que ele já teve 3 relações para amadurecer. Imagina se eu pegasse esse cara cru aí na primeira. Tá certo que tem uns que depois de 3 não mudaram muita coisa. No meu caso, sou sempre eu que lapido, não é muito válido. Tá, vamos fazer uns movimentinhos aí para organizar a casa. Entenderam a teoria é legal. Vamos fazer uma enquete aqui, ó. Quem... enquete ao vivo. Quem olha com um certo rancinho, assim, para os seus próprios ex? Levanta a mão. Aquele ex lá... Todo mundo, enquete já... 2 mãos, 3 mãos. Deixa eu botar os pés aqui, peraí. Tá, eu tô sentindo essa coisa muito do ex, assim, tá me vindo muito isso. Bom, vamos botar meio que todo mundo no pacote, né? Então tem os meus ex-parceiros. Tu não vai botar tuas ex. Quem tá numa relação e olha com ranço para as ex do parceiro, levanta a mão. Que aqui acho que tem poucos numa relação, né? Tá. Ok. Como vocês estão se sentindo aí, gente? Faz assim, assim, não, mais ou menos. De boinha. Tá. Tá levezinho hoje, né? Hoje eu tô bonzinho. Tá. Ok, vou pedir então que vocês soltem tudo. Encontrem novamente uma postura estável, confortável. Fechem os olhos.
E façam algumas respirações mais profundas e longas. Aquelas que movimentam desde a barriga. E vão trazendo a atenção para o centro do seu peito, que é o lugar de morada da sua alma. E imaginem que a cada expiração vocês vão indo mais profundo no centro do seu peito. Na minha contagem de 3 a 1, no 1, você mergulha ainda mais no 3, no 2 e no 1. Enquanto uma parte sua permanece respirando e acessando cada vez mais esse lugar mais profundo, uma outra parte sua vai se imaginar caminhando por um lindo campo, observando a natureza, a paisagem desse campo, até que em algum lugar desse campo você vai se deparar com muitas almas da sua família de origem, almas que talvez você nem conheceu, almas que foram excluídas, esquecidas, por algum motivo que talvez você nem reconheça. Se imagine diante delas, talvez você até lembre de algum excluído que você conheceu, talvez alguém mal falado, um irmãozinho que você perdeu, um aborto que você já ouviu na família, eu não sei. Às vezes um avô esquecido. Olhando para todos eles, se conecte com o profundo do seu coração e vá repetindo comigo mentalmente. Eu vejo vocês. Todos vocês fazem parte. No meu coração, vocês seguem vivos. Eu também tenho o meu lugar. E eu assumo o meu lugar de filho, filha, de irmão, irmã, pai ou mãe. Esse é o meu lugar e do meu direito.
E ainda respirando profundamente, imagine que você vira para um outro lado nesse campo e se depara com a sua mãe. Tendo você a conhecido ou não, se imagine de frente para ela. Perceba o que você sente ao olhar para ela. Se conecte com seu coração e vá repetindo comigo mentalmente. Querida mamãe, hoje eu recebo a vida de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custou a mim. Vou fazer algo dela, para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu mantenho essa vida e a honro. E a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho, filha. Você é a mãe certa para mim, e eu a filha certa para você. Você é a grande, eu sou a pequena. Você dá, eu recebo, querida mamãe. E me alegro porque você escolheu meu pai. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Respira fundo e agora imagina que surge do lado dela, no teu lado esquerdo, o teu pai. Tendo você o conhecido ou não, olha para esse homem e repete comigo. Querido papai, eu recebo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve,
e pelo preço total que custou a você. E que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu mantenho essa vida e a honro. E a transmitirei se me for permitido. Como você fez. Eu tomo você como meu pai. E você pode ter-me como seu filho. Você é o pai certo para mim. E eu o filho certo para você. Você é o grande e eu o pequeno. Você dá, eu recebo, querido papai. Eu me alegro porque você escolheu a mamãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. E respirando fundo. Bem profundo. Imagina que tu vira agora para um outro lado nesse campo. E agora você vai se deparar com todos os seus ex-parceiros, aqueles que houve certo vínculo. Imagina eles enfileirados. Percebe o teu corpo. Te conecta com o teu coração. E vai repetindo comigo mentalmente. Eu os amei muito. Tudo o que dei a vocês foi com prazer. Vocês me deram muito também. E eu os honro. Por aquilo que não deu certo, assumo a responsabilidade que me cabe. E deixo vocês com as suas. Eu me conheci e me transformei a partir de vocês. Eu honro o fácil e o difícil, pois eu cresço com os dois.
E agora os deixo em paz. E respirando fundo, imagina que tu faz um gesto de honra, de reverência, para todo esse círculo que no profundo se formou nesse campo, desde os excluídos, os pais, esses ex. Tudo isso faz parte dessa coisa chamada vida. E assim você vai dando adeus a julgamentos, exclusões, dando espaço para aceitação e respeito. E respirando fundo, no seu tempo, vá retornando. Adorei! No tarô vem uma carta que é bem a carta sistêmica, do fim de padrões sistêmicos. Sério, bizarro. Perguntei como é que vocês estão agora, o que aconteceu? Não vou mostrar a carta, ninguém vai entender nada, tá? Mas aqui, vou mostrar sim. Aqui é o fim, essa carta aqui fala muito dos dilemas sistêmicos que a gente traz, de padrões familiares, e aqui, esse sombrio, vamos dizer assim, é o que vem de lá, e aqui chega a deusa da história e coloca um fim nisso, eu posso finalmente descansar, e lá atrás vai surgindo um sol. Tá, então essa carta aqui valida aqui, a gente soltou um monte de coisa. Para aqueles que não têm tanta experiência, tá, com esses movimentos sistêmicos, o que é isso? O que eu falei? Como assim? Imagina, não é? Relaxa. A vida vai te mostrar os efeitos. Ok, minha gente. Alguma outra pergunta? Senão vamos descansar. É isso? Então, nos vemos na segunda-feira, no alinhamento energético às 7 da manhã, para começar a semana com o pé direito. Aí semana que vem tem o Satsang na terça-feira, né, que é o Perguntas e Respostas. Que aula, gratidão, valeu, Dauren. Eu sempre peço para quem sentir de escrever lá no grupo, né, qual foi o grande ouro que tu leva daqui. Tá, então semana que vem a gente tem terça o Satsang, e na quarta tem aula sobre autoconfiança e o masculino. Eu diria que é uma grande aula, porque a nossa sociedade carece desse masculino, tá? Principalmente o Brasil. O Brasil é um país materno. Lá eu vou explicar mais sobre isso. Tá bem, queridos? Bom descanso a todos e até breve.